Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, sou a professora Andresa Amorim de Matemática. E hoje eu trago para vocês um assunto muito importante que nós já começamos a estudá-lo com a professora Ilta. Mas hoje nós vamos relembrar este assunto, que é o valor posicional. A matemática, gente, eu a considero como uma escada do conhecimento. E hoje nós estamos nos primeiros degraus. Então, para a gente continuar a aprender, nós temos que dominar esse assunto. Vamos comigo? O valor posicional. Bom, para começarmos a entender o que é o valor posicional, nós não podemos deixar de lado de relembrar os termos numéricos. Algumas pessoas chamam de símbolos numéricos também, o que for mais fácil de você lembrar. O que não podemos esquecer são quais são. Vamos relembrar comigo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o algarismo 9. Bom, esses termos ou símbolos numéricos nós usamos para compor qualquer número da nossa matemática. E esses números, eles têm um nome. Você sabe qual que é esse nome? Vamos prestar atenção. Pense aí. Isso mesmo, são os algarismos. E você pode estar aí se questionando. Professora, por que às vezes a gente fala algarismos, a gente fala números? Qual que é essa diferença? E é justamente isso que eu vou falar para vocês agora. Nós temos que entender essa diferença entre algarismos e números. Os algarismos, como eu acabei de falar com vocês, são esses 10 termos que nós temos na matemática para fazer ou compor qualquer número que a gente for escrever ou registrar. E são somente esses 10, não tem outros. Já os números, eles têm quantidade infinita. O que quer dizer esse infinita? Bom, os números, eles não têm fim. Você vai contando, contando, contando e ele só vai crescendo. Então, eles não têm fim. Então, vamos recapitular essa diferença? Algarismos, quando eu falar, você vai lembrar desses termos, do 0 até o 9. E números, existem vários números. Agora, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre o assunto nosso de hoje. Quando a gente fala em valor posicional, a gente não pode esquecer de uma ferramenta muito bacana que nós temos dentro da matemática, que é o nosso quadro valor de lugar. E esse quadro valor de lugar, eu gostaria que você observasse a imagem que nós temos as ordens e nós temos as classes. Eu gostaria de falar com vocês que a classe é quando a gente junta as 3 ordens. E nós vamos trabalhar hoje a classe simples, que ela é composta pela primeira ordem, que é a unidade. Vem comigo aqui. A unidade. A segunda ordem, que é composta pela dezena. E a terceira ordem, que ela é composta pela centena. Lembrando a vocês que cada algarismo, ele apenas pode ficar em uma ordem. Eu jamais posso ter 2 algarismos na mesma ordem, ok? Vamos exemplificar aqui para a gente entender melhor o que é essa diferença de valor do mesmo algarismo quando ele ocupa as diversas ordens. Vem comigo. Vamos aí usar um dos nossos algarismos. Vamos usar o algarismo 5. Quando eu coloco somente o algarismo 5 na ordem da unidade, qual que é o seu valor?
5. Esse é o seu valor. Agora, quando eu coloco este mesmo algarismo na dezena, qual será o seu valor? Pense aí. Eu tenho 5 dezenas. Lembrando que cada dezena é composto por 10. Então, eu vou somar o 10 5 vezes. Vamos contar de 10 em 10 comigo? 10, 20, 30, 40, 50. Então, 5 dezenas vai corresponder ao valor de 50. Porque eu não posso deixar a unidade aqui sem um número. Agora, eu quero que você venha comigo nesse quadro aqui. Por que eu não posso deixar, quando eu represento os 50, a unidade vaga? Preste atenção. Porque o zero é o algarismo que representa a ausência de valor. Se eu somente escrever, para falar para vocês assim, ó, escreva aí o número que representa a quantidade de 5 dezenas. Aí você vai lá e representa assim, ó, 5. Eu representei o número do valor total de 5 dezenas? Não, eu só coloquei que ele vale 5 dezenas. Por isso que o zero aqui é importante, porque aí vai formar um número que as 5 dezenas representam no todo. Não pode esquecer disso, ok? Agora vamos aqui. Quando eu coloco o número 5 na centena, será que ele também vai valer 50? Eu tenho esse quadro aqui, que é uma ferramenta bacana de vocês entenderem bem. Vamos procurar aqui os algarismos. 0, 1, 2, 3, 4. Achei o 5. Eu quero o 5 quando ele está em qual ordem? Pense aí. Lembra que a primeira é unidade, a segunda é dezena e a da centena é a? Muito bem, é a terceira. Então, eu tenho aqui a ordem da centena. Então, ele vale 500. Lembra do zero que eu falei? Você percebeu que o mesmo algarismo, dependendo da ordem que ele ocupa, ele tem um valor diferente? Isso é o valor posicional do algarismo. Eu vou dar mais um exemplo para vocês fixarem aqui. Pensei no número 12. Quais são os algarismos que eu utilizei para formar o número 12? Muito bem, eu usei o 1 e o 2. Agora, lembra lá na aula da professora Hilta, quando ela vai decompor o número? E é justamente isso que nós vamos fazer aqui, para vocês relembrarem. O algarismo 12, ele é composto por uma dezena, que vale 10 unidades. E também é composto por 2 unidades. Então, 10 unidades mais 2 unidades, eu tenho um total de 12 unidades. Agora você me pergunta, como eu vou representar esse número no quadro valor de lugar? Vamos colocar cada um no seu devido lugar, ou melhor, na sua devida ordem. Então, vamos começar aqui na ordem da unidade. Quantas unidades eu tenho o algarismo 12? 2 unidades. Quantas dezenas eu tenho esse mesmo número? Eu tenho 1. Agora, preste atenção que o 12, os algarismos vão trocar de lugar e eu vou formar um novo número, que é o número 21. Isso mesmo, preste atenção aqui.
O 21, ele já é composto por duas dezenas, uma unidade, e se eu for falar o total de unidades, eu tenho 20, que está errado aqui, que é unidades, que é com N, mais uma unidade, que é igual a total de 21 unidades. Então, vamos representar esse número no quadro valor de lugar para a gente comparar. Preste atenção. Eu tenho quantas unidades no número 21? Uma unidade. E quantas dezenas? Duas. Preste atenção que eu utilizei o mesmo algarismo, mas trocando de lugar, eles tiveram seu valor modificado. Ou seja, o 12 é menor do que o 21. Mas será por quê? Preste atenção aqui no quadro. O 12, ele tem apenas uma dezena. E o 21, ele já tem duas dezenas, formando uma quantidade maior de unidades. Entenderam? Vamos praticar para a gente aprender mais ainda. E o nosso primeiro exercício está aqui. Represente os números abaixo no quadro valor de lugar. Lembrando que cada algarismo fica em uma ordem. Vamos lá. O primeiro número que a gente tem é o número 260. Vocês sabem identificar qual que é o algarismo deste número que representa a ordem das unidades? Pense aí. Muito bem, é o 0. Então, nós vamos colocá-lo na ordem da unidade. E qual que é o algarismo que representa a dezena? O 6. Muito bem. E qual que é o algarismo que representa a ordem da centena? O 2. E assim nós vamos fazer com os outros números. Vamos lá? Número 123. Qual que é o algarismo da unidade? 3. Qual que é o da dezena? 2. E o da centena? 1. 189. Qual que é o algarismo que representa a unidade? O 9. Tá aqui. E qual que é o da dezena? 8. E o da centena? 1. Agora o último, 247. Qual que é o algarismo que a gente vai colocar na ordem da unidade? O 7. Muito bem. Agora o da dezena, 4. E o da centena, 2. Muito bem, vocês perceberam que cada algarismo ocupou apenas uma ordem? E agora uma dica preciosa para vocês. Para a gente aprender a comparar rapidamente os números, primeiramente a gente olha quantos algarismos foram utilizados para formar esse número. Vou dar um exemplo rapidinho para vocês. Vamos comparar o 27 e o 138. Se eu perguntar para vocês qual é o maior, assim, sem precisar pensar muito, será que vocês já conseguem identificar? Lembra da dica? Vou contar quantos algarismos. Quantos algarismos eu utilizei para formar o 27? 1, 2. E quantos eu utilizei para formar o número 138? Vamos contar? 1, 2, 3. Aqui eu utilizei 3 algarismos, aqui eu utilizei 2. Qual é o maior, o 3 ou o 2? O 3. Então, quanto mais algarismos eu utilizo para formar um número, maior ele é. Pegou aí? Espero que sim. Vamos para o próximo. Número 2. Componha os números como no modelo. Então, nós vamos seguir o exercício conforme o modelo.
E ele nos ensinou a fazer assim: 4 centenas, 5 dezenas, mais 3 unidades. Vem cá na ferramenta que eu disponibilizei para vocês. Ali está falando 4 centenas. Vamos procurar o algarismo 4 na ordem da centena. Quanto que ele vale? 400. Olha lá. 400. 5 dezenas. 5, centena, dezena. Quanto que vale? 50. Está aqui, mais 50. E 3 unidades são 3. Formando o algarismo, o número, perdão, 453. Vamos fazer o segundo? 2 centenas. Vamos lá, o número 2. Ordem da centena. Quanto que ele vale? 200. Muito bem. Vamos escrever 200 mais 9. Eu tenho 9 dezenas. Vamos ver quanto que o 9 vale na ordem da dezena? Centena, dezena. Quanto que ele vale? 90. Ele é um número com 2 algarismos. Muito bem. E mais 9 unidades. Como que nós vamos escrever esse número no final aqui? Olha, 299. Vamos fazer somente mais um. Aqui agora, 5 centenas. Número 5, centena. 500. Mais 8 dezenas. Número 8. Centena, dezena. 80. Mais 4 unidades. Eu coloco algarismo 4 aqui. Como é que eu vou representar esse número aqui? 584. Viu como é muito fácil? Às vezes as pessoas acham que a matemática é um bicho de 7 cabeças, mas não é não. Basta prestar atenção, vontade de aprender, que vocês vão conseguir. Eu vou deixar esse desafio dos 3 próximos para vocês fazerem no caderno de matemática. E agora eu tenho algumas dicas importantes para vocês. Eu tenho um link que eu observei lá na plataforma, que ele fala sobre um site, e eu vou passar esse site para vocês. Ele é o link aqui, ó, www.escolagames.com. Professora, mas por que eu teria que acessar esse link? Bom, lá existem vários jogos que vão fazer com que você se divirta e aprenda ao mesmo tempo. E lá tem um jogo chamado Batalha dos Números. Esse jogo vai incentivar vocês a comparar os números. Lembra que eu ensinei vocês aqui nessa aula a comparar rapidamente os números? Pois então, lá na abinha de busca, basta você digitar Batalha dos Números e se delicie com essa divertida forma de aprender melhor. E lembre-se, não deixe de acessar a nossa plataforma. Inclusive, esse link está na nossa plataforma. E lembre-se, para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do celular para a imagem que aparece no canto da tela. Beijinho no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.